A estação de Blackmoor é um lugar esquecido pelo tempo, uma pequena parada ferroviária no interior da Inglaterra, cercada por florestas densas e colinas nebulosas. Construída em meados do século XIX, a estação foi abandonada anos atrás, após rumores de desaparecimentos inexplicáveis e histórias locais sobre espíritos inquietos que vagavam pelos trilhos à noite. As pessoas da vila próxima evitam falar sobre o local, mas as lendas persistem. Murmúrios vindos dos trilhos, luzes estranhas dançando na escuridão e sombras que parecem se mover sozinhas. A atmosfera da estação é opressiva, com suas paredes de tijolos cobertas de musgo, vidraças quebradas e o cheiro de ferrugem e umidade pairando no ar. À noite, o vento frio carrega sussurros que parecem formar palavras, embora ninguém consiga entendê-las claramente. Os poucos funcionários que ainda trabalham lá são supersticiosos e preferem não ficar depois do pôr do sol. Em uma noite nevoada de outubro de 1868, algo extraordinário acontece. Às 3h17 da madrugada, um trem noturno aparece na estação de Blackmoor pela primeira vez em décadas. Ninguém havia anunciado sua chegada, e os registros das ferrovias não mencionavam qualquer serviço programado para aquela linha abandonada. O trem parece antigo, com locomotivas enferrujadas e vagões que rangem como se estivessem prestes a desmoronar. Quando o trem para, seus passageiros começam a descer. Eles parecem confusos, desorientados, como se tivessem sido arrancados de seus sonhos. Alguns cambaleiam, outros olham ao redor com expressões vazias, incapazes de responder às perguntas dos poucos funcionários presentes. Mas então, algo terrível acontece. Todos eles desaparecem instantaneamente, como se nunca tivessem existido. No silêncio que se segue, apenas uma criança permanece, uma menina de cerca de 8 anos chamada Emily. Ela está agarrada a um relógio de bolso antigo, cujos ponteiros estão parados exatamente às 3h17. Seus olhos estão arregalados de medo, e ela murmura repetidamente: Eles vieram nos buscar. O detetive Alistair Crowe é chamado para investigar o incidente. Ele é um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos cansados, que refletem o peso de um passado doloroso. Crowe já foi um dos melhores investigadores de Londres, mas sua reputação foi arruinada há anos, quando falhou em resolver um caso envolvendo o desaparecimento de uma criança nobre. Desde então, ele tem trabalhado em casos menores, muitas vezes sendo ignorado ou ridicularizado por colegas e autoridades. Quando chega à estação de Blackmoor, Crowe é recebido com ceticismo pelas autoridades locais, que consideram o incidente uma brincadeira ou uma alucinação coletiva. No entanto, ele sente imediatamente que há algo errado. A atmosfera pesada da estação, o silêncio desconfortável dos funcionários e o olhar assustado de Emily o convencem de que este caso é diferente de tudo que já enfrentou. Durante seu interrogatório com Emily, Crowe descobre detalhes perturbadores. A menina afirma que ouviu sussurros vindo dos trilhos antes do trem chegar. Ela descreve vozes que pareciam chamar seu nome, prometendo levá-la para um lugar melhor. Emily também menciona ter visto sombras se movendo dentro dos vagões, mesmo quando eles estavam vazios. Essas sombras, segundo ela, tinham formas humanas, mas seus rostos eram indistintos, como borrões de tinta negra. Crowe examina o relógio que Emily carrega. É um objeto antigo, com inscrições gravadas na parte de trás que ele não consegue decifrar imediatamente. O relógio parece estar quebrado, mas há algo estranho nele. Ele emite um leve zumbido quase imperceptível, como se estivesse vivo. Enquanto Crowe começa sua investigação, ele enfrenta resistência às autoridades locais, que querem encerrar o caso rapidamente para evitar pânico entre os moradores. O prefeito da vila insiste que o incidente foi apenas um engano e ordena que Crowe abandone a investigação. No entanto, Crowe sente que há algo mais profundo acontecendo, algo sobrenatural. Além disso, ele luta contra seus próprios demônios internos. O fracasso em seu caso anterior ainda o assombra, e ele teme que este novo mistério seja apenas mais uma oportunidade para provar que ele é incapaz. Ao mesmo tempo, ele sente uma conexão estranha com Emily, cujo medo lembra-lhe da criança que não conseguiu salvar anos atrás. Durante sua primeira noite na estação, Crowe começa a experimentar fenômenos inexplicáveis. Ele ouve os mesmos sussurros mencionados por Emily, vozes que parecem vir dos trilhos e ecoam pelo vento. As vozes murmuram seu nome e fazem referências ao caso que arruinou sua carreira, prometendo revelar verdades que ele teme enfrentar.
Em um momento de tensão máxima, Crow testemunha algo que o deixa profundamente abalado. Uma figura escura surge no final da plataforma, observando-o em silêncio antes de desaparecer na névoa. Ele tenta segui-la, mas tudo o que encontra são pegadas frescas nos trilhos, que desaparecem abruptamente. Por que o trem reapareceu depois de tantos anos? Quem são os passageiros desaparecidos e por que apenas Emily sobreviveu? O que há de especial no relógio que ela carrega? E por que ele está parado exatamente às 3h17? E o que os sussurros realmente querem dizer? Enquanto Crow mergulha cada vez mais fundo no mistério, ele percebe que este caso pode ser sua última chance de redenção, ou sua ruína definitiva. Determinado a desvendar o mistério, Crow decide explorar a estação de Blackmoor durante a noite, quando as histórias locais afirmam que os fenômenos sobrenaturais são mais intensos. Ele traz consigo apenas uma lanterna e um caderno para registrar suas observações. A atmosfera é sufocante, com o som do vento atravessando as janelas quebradas e ecoando pelos corredores desertos da estação. Enquanto examina as paredes internas, Crow encontra marcas antigas gravadas na pedra, símbolos estranhos que parecem ser de origem ocultista. Alguns deles lembram runas nórdicas, enquanto outros são completamente indecifráveis. As marcas estão desgastadas pelo tempo, mas ainda emanam uma sensação perturbadora, como se pulsassem com energia residual. Crow faz esboços detalhados dos símbolos em seu caderno, sentindo que eles podem ser a chave para entender o que aconteceu naquela noite fatídica. Em busca de respostas, Crow visita a vila próxima e encontra um historiador local chamado Thomas Whittaker, um homem idoso e recluso que passou anos estudando a história da região. Whittaker revela que a linha ferroviária de Blackmoor foi construída sobre um antigo cemitério, cujas lápides foram removidas às pressas para dar lugar aos trilhos. Dizem que os espíritos dos mortos foram perturbados durante a construção e que muitos operários relataram visões assustadoras enquanto trabalhavam no local. Whittaker também menciona que o trem noturno já havia aparecido antes, décadas atrás, em circunstâncias semelhantes. Naquela época, todos os passageiros desapareceram e a linha foi abandonada por medo de represálias sobrenaturais. O historiador acredita que o trem é uma manifestação dessas almas inquietas, uma entidade que escolhe suas vítimas para levá-las para outro lugar. Quando Crow pergunta sobre o relógio que Emily carrega, Whittaker empalidece. Ele conta que o objeto pertenceu a um inventor excêntrico chamado Arthur Pendleton, que vivia obcecado por criar uma máquina capaz de manipular o tempo. Pendleton desapareceu misteriosamente anos atrás, deixando para trás apenas rumores de que sua invenção havia dado errado e libertado algo terrível. De volta à estação, Crow começa a ouvir os mesmos sussurros mencionados por Emily. As vozes parecem vir dos trilhos, ecoando palavras fragmentadas que ele não consegue compreender completamente. Às vezes elas murmuram seu nome, outras vezes prometem verdades sobre seu passado e o caso que arruinou sua carreira. Durante uma noite particularmente sombria, Crow testemunha algo que o deixa profundamente abalado. Enquanto caminha ao longo dos trilhos, ele vê uma figura fantasmagórica vestida como um maquinista do século XIX. O homem está parado no meio dos trilhos, segurando uma lanterna que emite uma luz fraca e tremeluzente. Seu rosto é indistinto, como se fosse feito de fumaça, mas seus olhos brilham com uma intensidade assustadora. O maquinista grita advertências incoerentes antes de desaparecer na névoa. Crow tenta segui-lo, mas tudo o que encontra são pegadas frescas nos trilhos que desaparecem abruptamente. Esse evento deixa Crow profundamente perturbado, mas também mais determinado do que nunca a desvendar o mistério. Emily, a única sobrevivente do trem, torna-se uma aliada improvável na investigação. Apesar de sua pouca idade, ela demonstra uma sabedoria incomum e parece saber mais sobre o trem do que deveria. Ela conta a Crow que ouviu os sussurros antes mesmo de entrar no trem, como se eles a estivessem chamando. Juntos, eles começam a decifrar os símbolos encontrados nas paredes desta estação. Emily surpreende Crow ao reconhecer alguns deles. Ela afirma que já os viu em sonhos repetidos, onde via o trem chegando à estação e levando pessoas embora. Crow percebe que a menina tem uma conexão especial com o mistério, talvez até mais profunda do que ele imaginava. À medida que a próxima chegada do trem se aproxima, os sussurros ficam mais altos e as aparições mais frequentes. Crow começa a experimentar visões perturbadoras,
flashes de eventos do passado que ele tentou esquecer, incluindo momentos do caso que o assombra. Ele vê imagens da criança nobre que desapareceu, implorando por ajuda, e ouve vozes acusatórias que o culpam por sua falha. Uma noite, enquanto examina os trilhos, Crow encontra uma fotografia antiga caída no chão. A imagem mostra Arthur Pendleton, o inventor desaparecido, ao lado de um grupo de operários ferroviários. No fundo da foto, há uma locomotiva idêntica ao trem que apareceu na estação. Crow percebe que Pendleton pode estar diretamente ligado ao mistério, e que o relógio de Emily é uma peça crucial do quebra-cabeça. Em uma noite chuvosa, Crow e Emily decidem explorar os arredores da estação em busca de pistas adicionais. Eles descobrem um túnel abandonado que leva a uma câmara subterrânea escondida. Lá dentro, encontram registros antigos pertencentes a Pendleton, diários, esboços e anotações sobre sua obsessão por manipular o tempo. Entre os documentos, há uma carta escrita por Pendleton pouco antes de seu desaparecimento. Nela, ele admite que sua invenção funcionou, mas que algo terrível escapou durante o experimento. Ele menciona portais temporais e entidades que não pertencem a este mundo. A carta termina com uma advertência: o trem é uma armadilha. Não confie nele. Enquanto Crow lê a carta, as luzes da câmara começam a piscar e os sussurros se tornam ensurdecedores. Uma sombra gigantesca surge na parede, assumindo a forma de uma criatura grotesca com olhos flamejantes. Crow agarra Emily e corre de volta à superfície. Mas a experiência deixa ambos profundamente abalados. Por que Pendleton estava tão obcecado por manipular o tempo? O que exatamente ele libertou durante seu experimento? E qual é o papel do relógio nessa história? Crow sabe que o trem retornará em breve e que ele precisa encontrar respostas antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Emily começa a agir de maneira estranha. Ela murmura frases desconexas enquanto dorme e parece estar cada vez mais conectada ao trem. Crow teme que a menina esteja sendo influenciada por algo além de sua compreensão e que ela possa estar em perigo iminente. Após a descoberta da câmara subterrânea e dos registros de Arthur Pendleton, o relógio de bolso que Emily carrega se torna o centro das atenções. Crow percebe que o objeto não é apenas uma peça antiga, mas uma chave para entender o mistério do trem. Ele examina o relógio mais detalhadamente, notando que as inscrições gravadas em sua superfície são idênticas aos símbolos encontrados nas paredes da estação. O relógio parece emitir uma energia estranha, um zumbido quase imperceptível que faz os pelos de Crow se arrepiarem. Quando ele o segura por muito tempo, começa a ouvir fragmentos de vozes distantes, como se estivessem vindo de outro lugar. Essas vozes murmuram palavras ininteligíveis, mas ocasionalmente ele consegue captar frases como tempo fora de controle e portais abertos. Emily revela que o relógio foi dado a ela por um homem misterioso na noite anterior ao desaparecimento do trem. Ela não consegue se lembrar claramente de quem era o homem, mas diz que ele parecia familiar, como se já o tivesse visto antes. Crow começa a suspeitar que o homem pode ser Pendleton, ainda vivo de alguma forma, ou talvez até uma manifestação sobrenatural ligada ao trem. Enquanto estuda o relógio, Crow começa a experimentar visões fragmentadas do passado. Essas visões não são apenas memórias do caso que o assombra, mas também cenas relacionadas à construção da linha ferroviária de Blackmoor e aos experimentos de Pendleton. Ele vê operários cavando o cemitério antigo, removendo lápides enquanto sussurros ecoam ao fundo. Em outra cena, ele testemunha Pendleton trabalhando em seu laboratório improvisado, cercado por engrenagens, alavancas e diagramas complexos. Uma visão particularmente perturbadora mostra Pendleton ativando sua máquina pela primeira vez. A cena é caótica. Relâmpagos cortam o céu, os trilhos tremem violentamente e sombras grotescas emergem do chão, como se fossem criaturas arrancadas de outro mundo. Pendleton grita algo sobre corrigir o erro, mas antes que Crow possa entender completamente, a visão se dissolve em escuridão. Essas visões deixam Crow exausto e emocionalmente abalado. Ele começa a questionar sua própria sanidade, especialmente quando percebe que algumas das cenas parecem estar conectadas ao seu próprio passado. Ele vê flashes do caso que arruinou sua carreira. A criança nobre desaparecida, os erros que cometeu durante a investigação e as consequências devastadoras que se seguiram. Emily continua sendo uma aliada crucial, mas sua conexão com o trem e o relógio se torna cada vez mais evidente.
Ela começa a ter sonhos vívidos e angustiantes, onde vê o trem chegando à estação e levando pessoas embora. Em um desses sonhos, ela encontra o maquinista fantasmagórico, que lhe entrega uma mensagem cifrada. O tempo deve ser consertado. Crow percebe que Emily está sendo usada como um elo entre o mundo físico e o sobrenatural. Ele tenta protegê-la, mas sabe que ela é essencial para resolver o mistério. Juntos, eles começam a decifrar as mensagens e símbolos encontrados nos documentos de Pendleton. Eles descobrem que o trem é, de fato, uma porta entre mundos, um portal que conecta o presente a diferentes momentos no tempo. No entanto, algo deu errado durante a criação do portal, e agora ele está escolhendo vítimas para equilibrar o fluxo temporal. Emily confessa a Crow que sente como se estivesse sendo puxada pelo trem. Ela tem medo de que na próxima vez que ele chegar, ela será levada junto com os outros passageiros. Crow promete protegê-la, mas ambos sabem que isso pode ser impossível. À medida que a data da próxima chegada do trem se aproxima, os fenômenos sobrenaturais se intensificam. Os sussurros nos trilhos ficam mais altos e constantes, e as aparições se tornam mais frequentes. Crow começa a ver sombras humanas caminhando pela estação à noite, mesmo quando está sozinho. As figuras parecem olhar diretamente para ele antes de desaparecerem na névoa. Uma noite, enquanto vigia a estação, Crow é confrontado por uma visão aterrorizante. O maquinista fantasmagórico aparece novamente, desta vez acompanhado por outras figuras vestidas como passageiros do século XIX. Eles avançam lentamente em sua direção, seus rostos distorcidos em expressões de agonia. O maquinista aponta para o relógio que Emily carrega e grita: "Você não pode escapar do que foi feito." Crow desperta de um breve colapso, suando frio e tremendo. Ele percebe que o trem não está apenas escolhendo vítimas aleatórias. Ele está caçando aqueles que têm uma conexão com o portal temporal. Isso significa que tanto ele quanto Emily estão em perigo mortal. No dia anterior à chegada do trem, Crow e Emily decidem explorar ainda mais a câmara subterrânea. Lá, eles encontram uma máquina antiga coberta de poeira e ferrugem, a invenção de Pendleton. A máquina parece estar intacta, embora danificada pelo tempo. Crow percebe que ela está conectada ao relógio de Emily através de um mecanismo oculto. Ao examinar a máquina, eles descobrem um diário final de Pendleton, escondido em uma gaveta secreta. Nele, o inventor escreve que o trem é uma manifestação física do portal temporal, criado para corrigir um erro que ele cometeu ao manipular o fluxo do tempo. No entanto, o portal ficou instável e começou a sugar pessoas de diferentes épocas para equilibrar o desequilíbrio. Pendleton admite que tentou destruir o portal, mas falhou, e implora a quem encontrar o diário que termine o que ele começou. Crow percebe que a única maneira de impedir o trem é usar o relógio para acessar o portal e fechá-lo permanentemente. No entanto, isso envolve um grande risco. Qualquer pessoa que entrar no portal pode ficar presa nele para sempre. Sabendo que o trem retornará à meia-noite, Crow e Emily elaboram um plano perigoso. Eles decidem usar o relógio como isca para atrair o trem e forçá-lo a revelar seus segredos. Emily insiste em ajudar, argumentando que ela é a única que pode controlar o relógio. Crow hesita, mas acaba concordando, sabendo que não há outra opção. Durante os preparativos, Crow reflete sobre suas próprias falhas e o peso de suas decisões passadas. Ele percebe que este pode ser seu momento de redenção, uma chance de corrigir os erros que o assombram há anos. No entanto, ele também sabe que pode não sobreviver à missão. Será que Crow conseguirá fechar o portal a tempo? Qual é o verdadeiro papel de Emily nesse mistério? E por que o trem a escolheu para sobreviver? E o que acontecerá com Crow se ele entrar no portal? À medida que a meia-noite se aproxima, Crow e Emily finalizam seus preparativos para enfrentar o trem. Eles retornam à estação de Blackmore, agora envolta em uma névoa densa e opressiva que parece sufocar até mesmo os sons do vento. O ar está carregado de eletricidade, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Crow ajusta o relógio de Emily, que agora brilha com uma luz tênue e pulsante, como se estivesse vivo. Ele percebe que o objeto está reagindo à proximidade do trem, vibrando levemente em sua mão. Emily segura o relógio com firmeza, mas seu rosto reflete medo e determinação. Ela sabe que este é o momento decisivo, o ponto em que tudo será revelado ou perdido para sempre.
Juntos, eles posicionam-se na plataforma, cercados pelos símbolos ocultistas que encontraram nas paredes da estação. Crow desenha um círculo protetivo no chão, usando giz e areia, seguindo instruções encontradas nos diários de Pendleton. Ele sabe que isso pode ser sua única chance de sobreviver ao confronto com o portal temporal. Às 3h17, exatamente como antes, o trem aparece na escuridão, emergindo lentamente da névoa. Sua chegada é acompanhada por um som ensurdecedor, um rugido metálico que ecoa como trovões distantes. Os vagões rangem e tremem, e as janelas estão cobertas por sombras que parecem se mover independentemente. Quando o trem para, o maquinista fantasmagórico desce, seguido por figuras translúcidas vestidas como passageiros do século XIX. Suas expressões são vazias, seus olhos brilham com uma luz fria, e suas vozes ecoam em uníssono. Você não pode escapar do tempo. Crow enfrenta o maquinista, que agora parece mais sólido e ameaçador. O Homem-Fantasma revela que o trem existe para punir aqueles que tentaram desafiar o fluxo natural do tempo. Ele acusa Crow de estar ligado ao portal através de suas próprias falhas passadas, o caso não resolvido, a criança nobre que desapareceu e a culpa que ele carrega desde então. O tempo exige equilíbrio, diz o maquinista, sua voz grave e reverberante, e você será o próximo a pagar. Crow responde com firmeza, recusando-se a sucumbir ao medo. Ele ativa o relógio, que começa a emitir uma luz intensa e pulsante. As sombras ao redor da estação começam a se dissipar, e o trem treme violentamente, como se estivesse lutando contra algo invisível. Enquanto o trem tenta puxar Emily para dentro de seus vagões, Crow intervém, colocando-se entre ela e as figuras sombrias. Ele usa o relógio para abrir uma brecha no tempo, criando um portal instável que começa a sugar tudo ao seu redor. O maquinista grita em agonia enquanto é arrastado para dentro do portal, seguido pelas sombras dos passageiros. Sabendo que o portal precisa ser fechado permanentemente, Crow toma uma decisão difícil. Ele entrega o relógio a Emily, dizendo-lhe para correr e se afastar da estação. Ela protesta, mas Crow insiste, prometendo que este é o único jeito de salvar todos. Com lágrimas nos olhos, Emily obedece, correndo para longe enquanto o trem começa a desmoronar sobre si mesmo. Crow permanece na plataforma, enfrentando o portal diretamente. Ele usa o último de sua força para ativar um mecanismo oculto no relógio, selando o portal para sempre. No momento final, Crow é engolido pela luz ofuscante do portal. Ele sente uma sensação de paz, como se finalmente tivesse encontrado redenção por seus erros passados. Antes de desaparecer completamente, ele murmura, está feito. Dias depois, a estação de Blackmoor é selada permanentemente. Os moradores da vila falam pouco sobre o incidente, preferindo esquecer o que aconteceu. Emily é levada para viver com uma nova família em outra cidade, mas ela guarda o relógio como lembrança de Crow e do sacrifício que ele fez. Em sua nova casa, Emily coloca o relógio em uma prateleira. Durante semanas, ele permanece parado às 3h17, como se fosse apenas um objeto inerte. No entanto, e numa manhã enevoada, o relógio começa a funcionar novamente, marcando o tempo normalmente. Emily observa o objeto com curiosidade, sentindo que Crow ainda está de alguma forma presente, protegendo-a. Na última cena, Emily caminha até uma pequena estação ferroviária próxima de sua nova casa. Enquanto espera pelo trem, ela ouve um som familiar, sussurros vindos dos trilhos. Ela olha ao redor, mas não há ninguém por perto. Então, ao longe, ela avista uma locomotiva antiga surgindo na névoa, idêntica ao trem de Blackmoor. O trem para e as portas se abrem. Por um breve momento, Emily vê Crow dentro de um dos vagões, acenando para ela. Ele sorri como se estivesse em paz, antes de desaparecer novamente. Quando o trem parte, Emily percebe que o relógio em sua mão parou novamente, às 3h17.